Que a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você e a sua família. Nos vídeos anteriores, do vídeo 1 até o vídeo número 5, estávamos falando sobre o título a respeito, ensinando a Bíblia Sagrada para você, a respeito da interpretação da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, a Bíblia, e também atos de justiça, as boas obras. Esse vídeo 6 é o último dessa lista e nós vamos fazer outra lista a respeito do amor ao próximo e das boas obras. Atos de justiça, uma outra lista só desse assunto, para que você entenda e possa aprender o que é verdadeiramente amar o próximo. Lei de Deus, segundo maior mandamento da parte de Deus aos seres humanos, está em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. E Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, do amor a Deus, o primeiro e maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, desses dois mandamentos. Então, essa lista que nós vamos gravar depois será sobre atos, obras do amor ao próximo. Fazer você entender na prática, entender e aprender na prática o que é realmente amar o próximo. Não é o que está acontecendo, o que nós estamos vendo em todo lugar, é essa falta de entendimento, compreensão do que é verdadeiramente amar o próximo. Neste vídeo, nós vamos citar aqui o que está escrito no Evangelho de Lucas. Está em Marcos, está também em Mateus. Em Marcos está no capítulo 12, versículo 28. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. E Lucas está no capítulo 10, versículo 25. Nós vamos ler esse trecho de Lucas e procurar fazer você compreender, aprender o que é verdadeiramente amar o próximo. Então, preste muita atenção. Começa no versículo 25. É Lucas, capítulo 10, versículo 25, vai até o 37. Levantou-se um doutor da lei e, para pôr à prova Jesus Cristo, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você lê? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças e com todo o teu pensamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 5, capítulo 6, versículo 5, e Levíticos, capítulo 19, versículo 18, do amor ao próximo. Falou Jesus: você respondeu muito bem, faça isso e você terá a vida eterna. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, Jesus vai contar um fato. Aqui está escrito como parábola, mas eu acredito que isto é um fato, não somente uma parábola. A parábola do samaritano. Porque todas as parábolas que Jesus pregava ao povo sempre estava baseado em fatos reais, mesmo sendo uma parábola. Mas aqui isso parece mais um fato. Um fato. Então,
Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de bandidos, ladrões. Bateram no homem, maltrataram ele e roubaram tudo que ele tinha. Deixaram ali caído, quase que morto. E as horas foram passando e de repente vem um sacerdote de Jerusalém descendo a Jericó também, no mesmo caminho. E quando ele vê aquele homem caído, todo ensanguentado, quase que morto, ele se afasta e passa adiante. Passa adiante. Depois, passando mais algum tempo, vem um levita. Um levita que é assistente, ajudante dos sacerdotes no templo e nas sinagogas. O levita vem e quando ele vê aquele homem cair, ensanguentado, quase morto, se afasta e passa adiante. Mas, por um acaso, vem também um samaritano. E ele vem cavalgando, de repente vê o homem. E quando ele vê aquele homem caído, quase morto, ele se compadece, tem misericórdia. Corre para ajudar aquele homem que estava caído. Passa óleo, vinho, trata dele e coloca numa montaria, na montaria, o cavalo dele. Não sabemos se era um cavalo ou uma mula, mas colocou no animal e levou aquele homem a uma hospedaria mais próxima. Chegando lá, cuidou naquele dia do homem ferido. Salvou a vida daquele homem que estava todo ferido, que tinha caído na mão dos bandidos. Tratou dele. Ele disse ao hospedeiro: olha, eu vou te dar 2 denários, que na nossa linguagem hoje, poderíamos entender como uns R$300. Na época, um denário era uma diária de um trabalhador comum. Um denário. 2 dias de trabalho. Vamos calcular aí uns R$150, 2 denários, R$300. Ele disse ao hospedeiro: vou deixar estes 2 denários contigo para que você cuide dele para mim, até que eu volte no meu compromisso. E se você gastar a mais, na minha volta eu te pago. E ele foi. Jesus perguntou ao doutor da lei: qual desses 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos bandidos? O doutor da lei respondeu: foi aquele que se compadeceu do homem. Jesus respondeu a ele: então vai e faça tu mesmo, e terás a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está mostrando àquele homem e a todos nós como se deve amar. Ele está mostrando, ensinando a você hoje o que é amar de verdade. Com atos, com obras. Você tem que expressar isso com as suas mãos, com as suas palavras, com a sua atitude. É assim que se ama. Quando nós odiamos, desprezamos os outros, ou quando nós amamos de verdade, vamos usar nossa língua, nossas palavras, vamos usar nossas mãos, nosso tempo, nosso dinheiro. Foi isso o que o samaritano fez. Ele estava num compromisso, deixou o compromisso dele de lado, não sabemos o que ele ia fazer, mas teve compaixão, misericórdia. Ele pôs as mãos, gastou dinheiro, foi hospitaleiro. Se fosse na casa dele, teria recebido em casa, mas como estava distante, pagou
hospedaria. Hoje seria um hotel, ou uma clínica, ou um hospital. Até particular, gastou com dinheiro seu e ainda deu ao hospedeiro mais uma grana. E disse a ele, se você gastar mais, eu te pago na minha volta. E ele voltou depois. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é que Jesus quer de você. Isso é que Deus quer de nós. Que nós possamos verdadeiramente ser adoradores de Deus em espírito e também em verdade. Não só em espírito, como ouvintes da palavra e com nossas orações e louvor estendendo as nossas mãos a Deus, frequentando reuniões de oração ao templo, capelas, junto com os irmãos em comunidade, nossas orações, nosso louvor, mas também em atitude, ação, reação. É aí que vamos mostrar se nós amamos de verdade ou não. Aquele homem, Jesus disse, você não está longe do reino de Deus, porque ele era um doutor da lei e falou assim para colocar à prova Jesus. Não acreditava muito em Jesus, mas parecia ser um judeu sincero. Eles menosprezavam, não todos, mas partes dos judeus de Jerusalém, principalmente entre os sacerdotes, os escribas, doutores da lei, os principais, os levitas, que participavam do templo, que ensinavam o povo, principalmente eles. E alguns do povo também desprezavam os samaritanos. Os samaritanos, para eles, eram inimigos. Os galileus também, em parte, porque na Galileia existia um sincretismo religioso também. As pessoas eram como que contaminadas pelo paganismo. E em Samaria, muito mais. Então, eles tinham esse desprezo pelas pessoas lá da Galileia e também da Samaria, inimizade. E Jesus, olhando, enxergando o coração, sabendo dessa inimizade, colocou um samaritano como um verdadeiro filho de Deus, aquele que cumpre a lei de Deus com obra, usando as mãos, seu dinheiro, seu tempo, coisa que os judeus não admitiam que lá pudesse ter filhos ou filhas de Deus. Como católicos, quando desprezam os evangélicos, ou evangélicos que desprezam os católicos. E entre si também há inimizades. E só o fato de haver essas inimizades, pessoas se exaltando, achando-se umas melhores do que as outras, como aquele doutor da lei, se achava melhor, muito superior aos samaritanos, nem se comparava. Mas Jesus colocou o samaritano acima dele, cumprindo o que diz a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, no Evangelho de Mateus e no de Marcos também, é o mesmo autor, isto é, o mesmo doutor da lei, o mesmo escriba, o mesmo assunto, o mesmo fato. Mas aqui em Lucas nós temos esta parábola. Jesus mostrando com atitude como é que se deve amar o próximo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo de 8 a 10, nos fala que esse amor ao próximo, nesse amor, resume toda a lei e os profetas. Não fique devendo coisa alguma para ninguém, a não ser o amor. Porque quem ama o próximo é cumpridor de toda a lei. Mas amar desse jeito, como Jesus ensinou. Amém?